Antes de você começar a falar a língua materna que você aprendeu, você passou anos ouvindo, né, suas primeiras palavras. E assim como no inglês e qualquer outro idioma, o ouvido é o mestre da fala. Guarda isso, o ouvido é o mestre da fala. E esse é o ciclo natural da fluência. Ouvir é o input. Seu cérebro ele precisa reconhecer os padrões de som, entonação, ritmo, vocabulário. Consequentemente, você vai aprender, você vai começar a entender o que está sendo dito, o sentido daquela palavra, daquela informação, daquela mensagem, mesmo que não saiba repetir. E depois, o terceiro passo, você vai imitar. Quando você já ouviu uma estrutura muitas vezes, falar fica quase que automático, ok? Mas como ouvir do jeito certo? É claro que é recomendado você ouvir o inglês real, tá? Além de filmes, séries, podcast, músicas no YouTube, né, que é importante, o importante é ouvir. É importante você ouvir o inglês real, mas como ouvir? Para você ouvir, já ouviu falar sobre ouvir atentamente? O que é ouvir atentamente? Quando você ouve atentamente alguém, você não pensa em nada. É como se você estivesse em um estado de meditação. Porque quando você começa a pensar, mesmo que você está ouvindo algo desconhecido, ou uma informação desconhecida, ou uma mensagem, um tema, um assunto desconhecido, quando você começa a pensar, você acaba atrapalhando a absorção daquela informação, daquele conhecimento que está sendo passado. Então você não pode pensar em nada, porque quando você começa a pensar, você vai querer tentar compreender, você vai querer tentar traduzir, e aí você vai atrapalhar o complemento da informação. Repetir é uma consequência importantíssima, tá? Resumindo, para você falar inglês bem, você precisa ouvir muito, tá? Então você precisa ouvir com atenção e depois repetir com intenção. Guarda isso, você precisa ouvir com atenção e depois repetir com intenção. Eu queria ler um livro, uma passagem aqui, um verso da Escritura Sagrada do livro de Marcos, no capítulo 7. Eu queria ler primeiro o versículo 35. Olha o que diz aqui, ó. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Qual que é o contexto aqui? Se você for no versículo 32, você vai ver escrito assim, ó. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Presta atenção. Essa pessoa ela não ouvia. Pelo fato dela não ouvir, dificilmente essa pessoa o que falava. E aí, continuando, rogaram que ele pusesse a mão sobre ele. Levaram esse surdo para quem? Para Jesus, aqui, ó. E o que Jesus fez? E tirando a parte de entre a multidão, às vezes, né, você vai precisar se destacar, sair do meio da multidão, sair do meio do brasileiro. O que a multidão representa? A televisão em português, as informações em português, os amigos, os colegas, os vizinhos, os parentes, familiares, né? Seus colegas de trabalho. Às vezes você vai precisar se afastar um pouco da multidão para focar no inglês. E aí, retomando o raciocínio, diz lá, ó, e tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, salivando, tocou-lhe na língua. Olha o 34, ó. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá. No inglês é Ephphatha. Isto significa abra-te. E logo se abriram seus ouvidos. E a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Ou seja, você precisa ouvir, ok? Para concluir aqui, né, já que eu estou lendo uma escritura sagrada, um livro bíblico, o que a própria escritura diz? Que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É forte a mensagem, é ou não é? Compartilha com alguém